Olá, queridos, boa noite, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no nosso estudo da Palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre machismo, essa semana falaremos sobre feminismo. Então, sim, que bom você ter chegado, que bom aqueles ainda que hão de chegar. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo aí para que mais e mais pessoas cheguem e para que a gente possa entender e aprender o que a Bíblia nos diz quanto a esse tema. O que é feminismo? Será que nós entendemos o que é feminismo? Chega mais, vamos estudar. Antes da gente começar propriamente dito o estudo, quero chamar o louvor, quero chamar uma música. Nosso querido Israel vai louvar a Deus e eu espero que você louve ao Senhor juntamente com ele. Vamos lá? Que Deus nos abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra,
de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois santo és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Então, queridos, como eu disse a todos vocês, semana passada a gente falou sobre machismo. A Bíblia não é machista, Deus não é machista, então não existe essa problemática. E hoje nós vamos falar sobre o feminismo. E o que seria o feminismo propriamente dito e o que a Bíblia tem a nos ensinar quanto a isso. Na real, olha só, primeiro para a gente entender, a gente precisa entender a história do feminismo e como que o feminismo surge, quando ele surge, para que ele surge. Vamos lá? Para nós entendermos isso, precisamos saber também que o feminismo se divide em 3 partes. Então ele vai se dividir em 3 partes, em 3 tempos também. Ele surge em meados do século XVIII, a primeira parte do feminismo, a primeira fase dele surge no início do século XVIII, com uma inglesa chamada Mary, e ela escreveu sua obra intitulada A Vindicação dos Direitos da Mulher. Então ela vindicava, nessa obra dela, ela reivindicava que as mulheres tinham que ter direito, ela precisava ter os seus direitos. Um ano depois dessa publicação, Olympe publicou um panfleto lá em Paris, intitulado Os Direitos da Mulher, e Judith Murray publica a sua obra intitulada também Sobre a Igualdade dos Sexos. Então essas 3 mulheres, essas 3 feministas começam aí no meado do século XVIII a reivindicar: as mulheres precisam de ter seus direitos. Elas começam a denunciar que as mulheres não têm direito nenhum lá em meados do século XVIII. Outras pensadoras surgiram um pouco tempo depois, tais como Frances Wright, Sarah Grinke, Elizabeth, e aí muitas outras, Susan Anthony, entre muitas outras mulheres feministas, muitas outras aí autoras de livros com seus pensamentos que foram pouco a pouco absorvidos, aceitos ainda no século XVIII e foram pouco a pouco aí sendo inteirados dentro de uma sociedade contemporânea ocidental, agora aqui no nosso ocidente foi inserido. Segunda fase, já não mais no século XVIII, mas agora no início do século XIX, dá-se aí a segunda fase e procura a igualdade dos direitos. Não mais reclama os direitos, mas agora no século XIX começa a procurar a igualdade. Precisa ser igual, porque que homem e mulher tem que ser diferente. E não somente começa a gritar por essa igualdade, procurar essa igualdade, como também começa a declarar o sentimento feminino. Até então, o sentimento um pouco obscurecido, entendia-se a mulher do século XIX, ou pelo menos as feministas do século XIX, que elas não conseguiam nem mesmo expressar os seus sentimentos. Não tinha direito e não poderia expressar seus sentimentos. Em 1848, cerca de aproximadamente 100 anos depois aí da primeira fase, em uma convocação em Nova York, foi reivindicado a Declaração dos Sentimentos, escrita para defender os direitos naturais básicos da mulher. Olha só, 1848, começa a requerer, começa a pedir
com que as declarações, os sentimentos e os direitos básicos naturais da mulher pudessem ser respeitados. As autoras das declarações desse sentimento reclamavam que as mulheres não estavam, ou aliás, que as mulheres estavam sendo impedidas de galgar posições profissionais. Então, sim, elas diziam, olha, as mulheres são impedidas, elas não podem ter uma profissão. Em 1848, elas começaram a reclamar porque as mulheres não poderiam ser uma profissional, não poderia disputar com um homem, não poderia aí ser paga, até mesmo pelas funções que elas exerciam. Que mais que nós temos? E começa uma denúncia também e um duplo padrão moral, de que condenava as mulheres às penas públicas. Em 1848, algumas coisas condenavam-se as mulheres, em outras coisas, aliás, nessas coisas que se condenavam as mulheres, os homens não eram condenados. Então existia um padrão moral duplo aí. As feministas começam a bater nessa parte, começam a falar, temos sentimentos, começa a gritar, nós queremos nossos direitos, e começa a dizer, peraí, se um for julgado, o outro também vai ter que ser julgado. Se a mulher for julgada por alguns padrões, por alguns caráteres, por alguma moral, o homem também vai ter que ser julgado, ou então ninguém há de ser julgado. Por volta de 1930 e chegando a meados do século XX, as mulheres agora qualificadas profissionalmente começaram a entrar no mercado de trabalho. Por volta de 1930, a mulher sai da sua casa, a mulher sai do ambiente de casa. Anteriormente, a mulher era para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, para cuidar do esposo. Agora, em 1930, ela começa a ter espaço no mercado de trabalho, com todas essas reivindicações. Na terceira fase, como eu disse para vocês, eram 3 fases. Na terceira fase, agora a gente está no início do século XX, que teve destaque uma mulher chamada Simone de Beauvoir e também Betty Friedan. Simone de Beauvoir foi uma pensadora, uma escritora que teve muita influência. E a Betty bebeu muito em Simone. A Betty Friedan, ela leu muito e foi muito influenciada por Simone. Nessa terceira fase, o feminismo alcança os anais religiosos. Agora não mais familiar, não mais profissional, mas o feminismo dá um passo a mais e agora elas começam a pleitear o seu direito dentro dos anais religiosos, dentro da religião. Porque ter uma autoridade, porque ter um líder homem e não poder ter uma liderança feminina ou uma líder mulher? Então agora elas começam a brigar por isso e Simone de Beauvoir entra nesse quesito. Em 1949 ela lança um livro intitulado Segundo Sexo. Por que Segundo Sexo? Porque para Simone de Beauvoir, tudo no mundo religioso, e eu quero que você comece a entender agora o feminismo, todo o mundo religioso tinha a perspectiva do homem, tinha a perspectiva do masculino. Então tudo que foi, e tudo que era, e tudo que é religioso, vai pela visão masculina, e não mais por uma visão neutra ou uma visão feminina. Segundo a Simone de Beauvoir, por que ela chama a sua obra como Segundo Sexo? A mulher está sempre em segundo plano, ela está desvalorizada. Primeira fase, a mulher, ela começa a dizer, olha, nós não temos direito. Começa a destacar a necessidade do direito. A segunda fase, ela começa a gritar, eu quero o meu direito. E não só grita reivindicando seus direitos de igualdade, como também ela quer expor seus sentimentos. Nós temos sentimentos. Então, assim, se vai ter que julgar um, vai ter que julgar o outro também, igualzinho, porque nós somos iguais. E agora, já que em 1949, perto de 1950, Simone de Beauvoir entra no campo religioso e começa a reivindicar. E agora a reivindicação de Simone de Beauvoir começa a causar graves problemas
graves problemas. Por quê? Até então, segundo alguns teólogos, não se tem muito problema a mulher querer seus direitos, a mulher ser respeitada, a mulher ter alguns direitos os quais ela não tinha no passado. Não vê problema, como também aceitável. É importante que a mulher seja respeitada. Isso é fato sine qua non, não se discute isso. A mulher precisa ser respeitada, precisava ser amada. E no contexto do homem antigo, no contexto da mulher antiga, da sociedade antiga, não se tinha esse respeito. Às vezes encarava a mulher como uma posse. Mas quando você entra agora na terceira fase do feminismo, e que muitas pessoas o diferem agora não como mais feminismo, mas como femismo, que seria aí, agora o feminismo pega uma vertente, e feminismo não é mais aí o antônimo, o contrário do machismo, e sim o femismo. E aí o feminismo, pegando essa vertente, esse braço, se transforma no que nós hoje encontramos como feminismo. E esse feminismo, sim, é completamente contrário ao machismo. E o porquê disso? Você vai começar a entender o porquê disso e qual foi a grande perda, o grande prejuízo causado na sociedade nossa agora já contemporânea, a nossa sociedade lá do início do século XX, século XXI, hoje ainda já na pós-modernidade, a chamada sociedade pós-moderna, que é a nossa, ainda tem grandes influências de Simone de Beauvoir e também de Betty Friedan, essa influência de que assim, olha, eu sou mulher, e agora a gente vai começar a reescrever as coisas religiosas. Nós vamos começar a reescrever a Bíblia. Nós vamos começar a reinterpretar a Bíblia. A gente vai começar a rever tudo o que foi colocado erroneamente. Quando a gente chega nesse ponto de 1949, 1950 para cá, a gente começa a perder algumas coisas muito preciosas. Antes de eu falar nisso, deixa eu voltar um pouquinho, antes de eu chegar agora em 2010, 2020, deixa eu voltar um pouquinho em 1960. Betty, influenciada por Simone, publica sua obra, e a obra de Betty é A Mística Feminina. Para Betty, as mulheres foram ensinadas a buscar satisfação apenas como esposa e como mãe. Betty começa a colocar em suas obras de que todas as mulheres foram ensinadas a ser esposa e ser mãe, somente isso, e mais nada além disso. E sendo ensinadas a ser esposa e ser mãe, para Betty, o que Betty pregava, a bandeira que Betty levantava, é que formava mulheres de caráter passivo, infantil e feminino. Ser mãe e ser esposa, para Betty, tornaria uma mulher com um caráter passivo demais, aceitava tudo, caladinha, quietinha, sofria demais, tornava uma mulher não só passiva, mas também infantilizada, não conseguia entender por que Betty entendia isso, e também tornava a mulher feminina. Você começa a ver agora o grande problema, não só do feminismo, mas do femismo. O problema é, a mulher não pode ser feminina. Peraí, por que a mulher não pode ser feminina? Por que a mulher ela não pode ter características, pensamentos, sentimentos femininos? Por que a mulher foi ensinada? Porque para a terceira fase do feminismo, ou então para o femismo, para essa terceira fase que nós ainda vivemos ela, a briga, esse todo o contexto envolvendo feminismo ou femismo, ele se mistura agora, é porque a mulher, ela pode ser o que ela quiser, e não só pode ser o que ela quiser, como ela não precisa ser feminina mais, porque a mulher agora ela é dona de si. Isso agora começa a trazer grandes influências negativas para a sociedade que nós temos.
Por que disso? Não só pleitear seus direitos, não só pleitear aí respeito, porque a mulher precisava e precisa ser respeitada, precisa ter seus direitos, precisa ser cuidada, mas agora a mulher passa a querer não ser mais feminina, mas querer ser o que ela quiser. E aí você coloca na tua imaginação o que pode estar dentro deste contexto. Sendo assim, as mulheres só seriam libertas se houvesse mudanças estruturais grandes e profundas na sociedade, tendo controle de suas próprias vidas e ditar seu próprio destino. Quando diz isso, parece que você está pensando aí, mas é lógico, nós devemos ter o controle das nossas vidas e nós devemos ditar os nossos destinos. Mas é muito mais profundo do que você querer ser uma profissional. É muito mais profundo do que você querer ser aí uma empresária, uma política, você querer ser uma líder religiosa. É muito além de tudo isso. Quando a Beth Friedan, bebendo e aí sendo influenciada por Simone de Beauvoir, começa a dizer isso, ela está falando, olha, eu tenho o controle da minha vida, então eu faço com a minha vida o que eu quiser. Entra agora naquilo que o feminismo tem pregado muito, tem discutido muito e tem brigado muito por isso. Se a vida da mulher é dela, então ela pode abortar. Ela não é obrigada a carregar um filho no ventre, uma criança no ventre. Ela não é obrigada a ter a tua profissão destruída por causa daquele filho. Ela não é obrigada a ter o teu corpo aí passando por mudanças por causa daquele filho. Então, se ela quiser abortar, ela pode, porque ela é dona de si. Ela determina o teu futuro, o teu destino. Ela é dona de si. E quando a gente pensa nisso, queridos, a gente começa a entrar num outro contexto problemático. Em primeiro lugar, a mulher não quer ser feminina. Deus fez a mulher feminina, assim como Deus fez o homem, macho e fêmea, Deus criou. E quando você começa a brigar, quando a sociedade começa a brigar, quando uma minoria começa a brigar de que assim, eu não quero ser feminina, você começa a ultrapassar os limites da criação de Deus. Não estou falando aqui que você é dona de si, você que decide o que você quer ser. Não estou falando isso. Estou tentando entender com você o que é feminismo, somente isso, tá bom? Você é maior de idade, você sabe o que você deve estar fazendo, então sim, paciência, são suas decisões. Só estou dizendo o que é feminismo e o que é feminismo. Então sim, a mulher não querer ser feminina, mas Deus a fez feminina. Seria a mesma coisa de que o homem não querer ser masculino, mas Deus o fez masculino. Mas aí você vai brigar contra a tua própria natureza, você vai brigar contra a tua essência, para que outras coisas sejam impostas, outros direitos sejam impostos. Então sim, agora o feminismo começa a brigar, não, eu não quero mais ser feminina, eu quero ser masculino, para que eu possa ter a mesma igualdade masculina do que os homens. Você começa a entender a problemática que surge nisso? Vamos lá, vamos seguir? Segundo as feministas cristãs agora, aquelas chamadas de feministas religiosas cristãs, elas, como Clemente, aliás, segundo as feministas cristãs, Clemente de Alexandria, Orígenes, Ambrósio, Crisóstomo, Tomás de Aquino, Lutero, Tertuliano, Calvino, entre outros, os chamados pais da igreja, homens teólogos abençoados lá do início do século, os reformadores, os chamados pais da igreja. Segundo as feministas cristãs, esses teólogos, líderes da igreja, reafirmaram a inferioridade da mulher através da história da igreja. Então, sim, para que ela tenha força, para que ela alcance mais mulheres, e é engraçado, não sei você, quando você começa a ver algumas mulheres defendendo o feminismo ou o feminismo, e se você chegar e perguntar para elas se ela sabe o que é isso e o porquê que ela defende, a grande maioria não sabe
porque está defendendo. Até porque também essas mulheres, essas feministas cristãs, elas tentam entrar na cabeça das mulheres, no coração das mulheres, para que elas venham engrossar o número das que estão brigando por causa de coisa que elas nem mesmo sabem o que é. Então elas começam a acusar os pais da igreja, de que esses pais da igreja, Tertuliano de Alexandria, Orígenes, Lutero, tal, entre todos os outros, esses pais da igreja tornaram a mulher inferior, tornaram a mulher secundária, tiraram o valor da mulher simplesmente porque eles eram pais da igreja, eles eram líderes masculinos e proibiram a ordenação feminina, proibiram que uma mulher pudesse ser aí uma sacerdote, pudesse ser uma padre, pudesse ser uma pastora. Então assim, proibindo que essas mulheres viessem a ser líderes religiosas, esses homens tornaram as mulheres secundárias, dando a elas apenas o papel conjugal, pois para elas o chamado pais da igreja, para as feministas, os chamados pais da igreja, as viam como menores, menos capazes intelectualmente, profissionalmente, espiritualmente do que os homens. É uma acusação que não procede, é uma acusação que não faz nenhum sentido. E se você estudar os pais da igreja, se você estudar aí o início da igreja, você vai ver que eles não tinham nenhuma preocupação com isso, eles não queriam menosprezar, diminuir, eles nunca disseram nada parecido com isso. É uma acusação que não procede. Estou falando de dados históricos, estou falando de arquivos históricos, e que você pode pesquisar qualquer um desses. Nenhum desses vai diminuir aí uma mulher simplesmente porque ela é mulher, em detrimento do homem, por o homem ser mais valioso ou mais capaz do que as mulheres. E aí essas mulheres começam já que elas agora tiveram um problema, não, eu não quero ser feminina, eu quero ser masculina. E tudo bem, você pode querer ser masculina, mas por que criar problema com isso? Porque agora acusar a história da igreja com isso, os pais da igreja com isso, olha só como o problema ele aumenta ainda mais. Agora elas querem reinterpretar a Bíblia, reinterpretar as Sagradas Escrituras. Para as feministas, a Sagrada Escritura está com grandes problemas, com grandes erros, porque ela tem uma visão masculina, porque ela tem uma visão machista, porque as Sagradas Escrituras foi escrita de uma forma completamente machista. E agora as teólogas femininas veio a ser profundamente, veio a afetar profundamente aí todo o contexto religioso, mexendo agora com a hermenêutica da Bíblia, com a interpretação da Bíblia, de uma forma mais pós-moderna, segundo ela, a qual ensina que as Escrituras e a leitura de qualquer texto são irremediavelmente determinadas pela perspectiva masculina. Então, assim, elas chegam a afirmar que qualquer texto bíblico, irremediavelmente, foram escritos, foram registrados segundo perspectivas machistas, masculinas. E aí, nesse feminismo contemporâneo que nós estamos agora brigando por eles, estamos brigando por eles, não, estamos em uma batalha, gente defendendo e não sabe o que está defendendo, pessoas defendendo e sabem o que estão defendendo, e aí aquela confusão toda, a gente tira algumas conclusões desse momento. Olha só, a conclusão que as feministas chegaram e tem pregado é que, em primeiro lugar, a Bíblia é um livro machista. Toda feminista vai falar isso. Toda feminista vai falar disso. Ela vai dizer que a Bíblia é machista. E como eu já disse para você lá na semana passada, a Bíblia não é machista. Até pelo contrário, a Bíblia ela defende a mulher, a Bíblia ela protege a mulher, a Bíblia exige que o homem defenda a mulher, a Bíblia exige que o homem ame a mulher, assim como Cristo amou a igreja. É Paulo falando aos Efésios. Então, assim, quando você ver alguém falando mal da Bíblia,
falando com que ela é machista, essa é uma pessoa já feminista. Se ela entende ou não do assunto, ela já é alguém influenciado pelo feminismo. Segundo lugar, segunda conclusão das feministas, a Bíblia não é só um livro machista, como também a Bíblia precisa ser reinterpretada. Olha só, a Bíblia precisa ter uma outra interpretação. Pega a Bíblia e interpreta ela tudo de novo, porque o que está escrito lá não é bem assim não. Começamos a ter problema com isso, porque a Bíblia ela é sagrada, porque a Bíblia ela é palavra de Deus. A Bíblia ela não tem a minha interpretação, a tua interpretação, a interpretação do machista, a interpretação do feminista, a interpretação da religião tal. Não, a Bíblia tem uma única interpretação. A Bíblia diz aquilo que ela quer dizer. A Bíblia quer ser lida do jeito certo, que ela deixa ser lida. Apenas uma única interpretação. Não tem a interpretação do evangélico e do católico. Isso não existe. A Bíblia só tem uma única interpretação. Então, para o feminista, para as feministas, ela precisa ser novamente reinterpretada. Terceiro lugar, cadê aqui? Qualquer parte da Bíblia que soe machista deve ser rejeitada. Olha só, olha o que as feministas dizem. Qualquer parte da Bíblia que soe machista, nem precisa ser machista, mas você leu, teve uma outra interpretação e soou machista, você rejeita. E desde quando que a Bíblia se rejeita partes dela? Então sim, você não pode pegar a Bíblia e selecionar aquilo que você quer ou não, e aquilo que você quer você absorve, aquilo que você não quer, você rejeita. Não, a Bíblia era inteira. Você aceita ou não aceita a Bíblia como inteira e como palavra de Deus. Quarto lugar, passar a defender a publicação de versões bíblicas, onde o elemento masculino foi retirado da linguagem. Olha só, as feministas começaram a defender uma Bíblia onde todo elemento machista foi retirado. Que Bíblia se tornou? Tem uma linguagem aí chamada Bíblia inclusiva. É essa Bíblia feminista. Tudo que eles entenderam, né? Não é machista, mas tudo que eles entendem ser machista, isso foi retirado da Bíblia. Quinto lugar, olha só a conclusão das feministas, nem é das feministas, mas dos feministas, porque também homens estão aderindo à ideia feminista ou femista de sociedade. Em quinto lugar, não deveriam mais se referir a Deus como Pai. Você tem ideia disso? Olha só, aquilo lá do século XVIII, aquilo lá do início do século XIX, de cuidar da mulher, aquilo do século XVIII, século XIX, a mulher trabalha igual o homem, então por que ela não pode receber o mesmo salário? Aquilo lá do século XVIII, século XIX, a mulher também pode votar, a mulher também precisa ter acesso à educação, tudo isso é aceitável, tudo isso é legal, tudo isso precisa acontecer. Era uma sociedade que o mundo vivia uma sociedade que desprezava um pouco, deixava a mulher do lado, teve essa reforma, maravilhoso, mas espera aí, não aceitar Deus mais como Pai, porque isso é problemático, não aceitar Jesus mais como Filho de Deus, como tudo que é interpretado como machismo na Bíblia é retirado, então eles retiraram isso. Deus não pode ser chamado mais de Pai. Deus é Deus, pronto. Toda vez que a Bíblia, o Pai Nosso não pode mais ser escrito como Pai Nosso, porque se Deus é Pai, Ele é machista. Olha que absurdo. E Jesus não pode ser chamado mais de Filho de Deus. Jesus nessa Bíblia inclusiva, ele é chamado de a criança de Deus. Não tem sexo, é a criança de Deus. Então essa ideia de o Filho de Deus não pode. O feminismo começa a chegar agora num ponto complicado, e é um ponto que nós estamos vivendo cada vez mais forte. Sabe que ponto é esse? Aquele ponto de ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Sabe aquela briga de, não, eu não sou feminina.
Mas como assim você não é feminina? Deus te fez feminina. A preciosidade da mulher era ser feminina. Não, eu posso ser homem, eu posso ser animal, eu posso ser qualquer coisa. A ideologia de gênero me dá uma liberdade de ser o que eu quiser. Ser o que eu quiser. Então, assim, é o que nós lutamos hoje. É a briga que hoje permeia na sociedade pós-moderna. E em sexto e último lugar, o passo mais ousado do feminismo cristão, chamado de feminismo cristão, foi a reinvenção de Deus. Preste atenção em mim, o que eu vou falar agora. Reinventaram Deus. Reinventaram Deus. Por volta de 800 feministas, entre feministas, gays, lésbicas do mundo inteiro, se reuniram nos Estados Unidos em 1998, num congresso chamado Reimaginando Deus, reinventando Deus, repaginando Deus. E olha só o que aconteceu nesse congresso, olha só a que ponto chegaram. Os participantes chegaram à conclusão seguinte: o verdadeiro Deus de Israel era uma deusa chamada Sofia, sabedoria. O verdadeiro Deus de Israel era uma deusa chamada Sofia, e que os autores masculinos transformaram no Deus masculino que nós temos hoje, Javé, homem de guerra. Outra conclusão que eles chegaram: Jesus Cristo não era Deus, mas era a encarnação da deusa Sofia. Então Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, não. Cristo é a encarnação da deusa Sofia, que é a personificação da sabedoria feminina. Essa deusa pode ser encontrada dentro de qualquer mulher e é identificada com um ego feminino. Olha que ponto chegamos, E no congresso celebraram a Santa Ceia. Celebraram a ceia, onde o pão e o vinho foram substituídos por leite e mel, e conclamaram as igrejas tradicionais a pedir perdão por terem referido-se a Deus sempre no masculino. Olha isso! Esse congresso fez com que eles conclamassem todas as igrejas a pedir perdão por ter até hoje tratado a deusa Sofia como um Deus masculino. E não pararam por aí. Eles amaldiçoaram os que são contra o aborto, entre outras coisas. Isso aí eu peguei do Blogspot dos Bereanos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele escreve um texto maravilhoso. Eu aconselho você a ir lá ler, tá bom? E esse texto do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto, ele se baseia na tese de mestrado do reverendo Ludigero Moraes. Então, sim, um texto maravilhoso, a qual eu convido a você a ir lá e a ler. E aí, queridos? Peraí, pastor, tá? Mas o que a Bíblia diz em tudo isso? Você consegue entender a inclinação disso que nós chamamos feminista, e disso que nós chamamos de feminismo? Você consegue ver essa inclinação? De um lado nós temos os machistas, de um lado nós temos aquele homem que acha que tem que pisar na mulher, aquele homem que acha que tem que mandar na mulher, a mulher é sua escrava no serviço, escrava sexual, escrava para resolver os problemas do homem. Isso é machismo. A Bíblia sempre foi contra isso. A Bíblia nunca foi a favor disso, sempre debateu contra isso. E do outro lado também nós temos as feministas hoje, não só mais brigando pelo seu direito de voto, o seu direito de ser respeitada, mas também o direito de ser quem ela quiser, e a ponto de provocar um homicídio abortando uma criança, a ponto de descaracterizar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, e poder reescrevê-la, a ponto de chamar Deus de deusa, a ponto de chamar Jesus a reencarnação da deusa. É isso que nós estamos hoje. Quando nós falamos em feminismo, o que se defende hoje é isso.
Não, pastor, o que defende hoje no feminismo são os direitos. Não, tudo bem, ainda hoje na nossa sociedade, eu estou falando de Brasil, ainda existe. Se eu falar para você que não existe machismo, ainda existe. E precisa ter uma reestruturação disso. Precisamos, a nossa sociedade precisa ter essa reestruturação, e precisamos reestruturar o masculino e reestruturar o feminino da forma a qual Deus fez maravilhosamente. E eu quero deixar um texto bíblico com você. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha só, em respeitar a mulher, em cuidar da mulher, em a mulher ter seus direitos, a mulher ser igual em certa parte ao homem. Isso não foi o ser humano que inventou. Deus já havia pensado nisso quando Ele criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 27 diz assim: desde o início dos tempos, Deus claramente definiu que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem, a mulher os criou. Deus criou você, mulher. Deus criou você, homem, iguais na imagem e na semelhança de Deus, iguais a serem respeitados, a serem protegidos. Deus criou o homem e a mulher no mesmo valor. Não existe um mais valorizado do que o outro, não existe um mais importante do que o outro, mas cada qual em funções diferentes, cada qual em sentimentos diferentes, cada qual sim igual no valor, mas diferente em papéis. Deus não nos projetou para sermos idênticos. A obra de Deus, o feito de Deus, não é para que o homem e a mulher fossem idênticos, completamente idênticos. Nós somos diferentes. Somos diferentes no físico, somos diferentes nos sentimentos, somos diferentes na força física, somos diferentes nos nossos pensamentos, somos diferentes na nossa vontade. Nós somos criados por Deus, e essa diferença entre homem e mulher que se completam, essa diferença entre homem e mulher que Deus pensa no casamento, Deus pensa na família e Deus pensa numa sociedade. E quando foge disso, ou foge para o machismo, ou foge para o feminismo, ou então foge para a homossexualidade, nós fugimos daquilo que Deus criou. Novamente eu repito, se você quer escolher isso, você pode escolher o que você quiser. Você só não pode dizer que Deus é machista, porque Deus não fez assim, porque Deus fez homem ou mulher, Deus fez homem e mulher. Agora o que você escolheu para você, isso é escolha tua. A sociedade precisa respeitar você, precisa respeitar você. Se você nasceu mulher e quer ser homem, ou vice-versa, ou você nasceu mulher e não quer ser homem, quer ser qualquer outra coisa, ou você nasceu homem e não quer ser mulher nem é homem e você quer ser qualquer outra coisa, você é ser humano, e sendo ser humano, todo ser humano requer respeito, todo ser humano tem direitos, todo ser humano é passível de ser amado, não só por outro ser humano, mas também ele é amado por Deus. Mas a estrutura social, a qual ela está sendo aí deturpada, destruída, bombardeada, ou pelo machismo antigo e ainda real, ou pelo feminismo mais recente, ou então por qualquer outra coisa diferente das Sagradas Escrituras, é o desafio que eu e você hoje temos. O desafio de voltar para a Bíblia, entender o que Deus fez. E se nós quisermos sair da estrutura criada por Deus, nós também arcaremos com a responsabilidade, a gente arcará aí com as consequências de fugir daquilo que Deus fez. Que Deus abençoe teu coração. Deus não chamou você para ser machista, Deus não chamou você para ser feminista, Deus chamou você para ser homem e mulher e se completarem. Deus fez vocês valiosíssimos, à imagem e semelhança de Deus, iguaizinhos em valor diante de Deus, mas cada um na sua função, cada um do teu jeito, cada um do teu sentimento, e se completando para a glória de Deus
e para a bênção da tua vida e do teu coração. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente, em nome daquele que nos criou, daquele que nos formou e daquele que molda em nós a vontade dele. Fique com Jesus. Em seu Filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e céus.